Olá, meu nome é Cinti, você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro A Biblioteca da Meia-Noite, do escritor Matt Haig. Esse livro foi vencedor do Goodreads Choice Awards, é um best-seller de Nova York e teve mais de 4 milhões de exemplares vendidos pelo mundo. O escritor eu já conhecia, eu já tinha lido um livro dele que não é de ficção, que fala sobre depressão. Esse foi o primeiro livro que eu li dele de ficção, apesar dele ter outros livros já publicados de ficção. São eles publicados pela editora Record, né? Floresta Sombria, A Possessão de Sr. Cave, Os Ridley, Sociedades dos Pais Mortos. E esse aqui foi publicado pela Bertrand Brasil, mas a Bertrand é um selo da Record. Nesse livro a gente conhece a história da protagonista Nora Cid. Ela tem 35 anos e ela trabalha há 12 anos no mesmo lugar, que é uma loja de instrumentos musicais. Ela é solteira e mora com seu gatinho Voltaire, ou vulgo Volts, como ela costuma chamá-lo. A história começa com a autora falando, trazendo uma lembrança de 19 anos no passado, quando ela ainda estudava no ensino médio, numa escola na cidade de Bedford, na Inglaterra. E nessa cena ela está na biblioteca jogando xadrez com a bibliotecária, que é a pessoa que ela mais se identifica em toda a escola. Ela não tem aquela facilidade de socializar com as outras crianças, adolescentes, na verdade, né, já que ela está no equivalente ao nosso ensino médio, ela se sente deslocada, ela não se sente como as demais adolescentes da sua idade, e a bibliotecária é a pessoa que ela mais se identifica. Então ela passa grande parte dos intervalos dela durante o ano letivo, mais tempo com essa bibliotecária dentro da biblioteca do que fazendo outras atividades. O nome da bibliotecária é Senhora Elm. Grave esse nome, porque vai ser importante lá na frente. E nessa cena as duas estão conversando sobre o futuro da Nora, né? Ela está muito preocupada porque chegou o período de provas, são aquelas provas finais cuja nota vai ser decisiva para influenciar você ir para uma boa universidade ou não. Ela também tem muita dificuldade, ela não sabe exatamente o que ela quer fazer da vida e a gente sabe pouco sobre ela. Uma das coisas é que ela é muito inteligente e nesse diálogo que ela está tendo com a senhora Elm, que é a bibliotecária, ela diz para ela que ela pode ser o que ela quiser, porque com a inteligência que ela tem, basta ela escolher, focar e seguir atrás, que ela tem capacidade de chegar a ser aquilo que ela quiser. Inclusive ela sugere aqui no começo, de acordo com algumas características da Nora, que ela seja astronauta, que ela seja glaciologista, porque ela gosta de gelo, essas coisas. E é bem curioso, assim, né? É uma conversa bem simplesinha que a gente é introduzido. A história da Nora é a seguinte, ela vive com os seus pais. Ela se sente muito vulnerável porque o irmão acabou de sair de casa e ela se sente agora meio que desprotegida, como se o irmão fosse a pessoa mais próxima a ela, mais ligada a ela dentro de casa, e não o pai e a mãe. Ela até traz um fato aqui bem curioso assim, e triste, né? Relacionado a uma memória que ela tem da mãe. Quando ela era bebê, a mãe ficava muito incomodada com o fato dela ter uma orelha diferente da outra, um pouquinho mais proeminente do que a outra. Se eu não me engano, era a orelha esquerda. E ela fala que a mãe estava tão incomodada com isso que chegava a colocar fita adesiva na orelha dela quando bebê para tentar corrigir esse defeito e escondia com toucas de lã. Olha a preocupação da mãe, né? Com uma orelha que é um pouco mais saliente do que a outra, né? E o pai dela, já na adolescência, a gente percebe que ele tem uma cobrança muito grande com ela. E ela fala, nessa introdução do livro também, que ele está meio decepcionado com ela, porque ela largou a natação. Ela era uma nadadora muito boa, os professores diziam que ela tinha um futuro brilhante se ela seguisse a natação, mas ela acaba cansando daquilo e desiste de continuar a nadar. E isso decepciona bastante o pai dela, mas não é o que ela quer. Ela estava fazendo porque o pai queria, não porque ela queria.
E ela decide abandonar, mas ela já demonstra aí que o pai ficou meio decepcionado, diz que ela jogou tudo fora, o futuro dela fora, enfim. E ela até compara a convivência que ela tem com a bibliotecária com a convivência que ela tem com a mãe. Você vê, a mãe cobra tanto, vê tanto defeito, já a bibliotecária vê ela como uma pessoa incrível, uma pessoa brilhante, com o futuro nas mãos e podendo ser o que quiser, porque ela é capaz, enquanto a mãe só vê defeitos. Logo em seguida, esse diálogo delas é interrompido por uma ligação que o telefone toca na biblioteca, a senhora Elma vai atender, aí ela só ouve a senhora Elma falando assim, ah, sim, ela tá aqui, né, quer dizer, a Nora tá lá. E em seguida ela fala, ai meu Deus, não acredito, e vira de costas assim, o rosto antes dela virar de costas para Nora muda, aparece expressões assim de preocupação, de transtorno, de horror, ela vira e fala, ai meu Deus, não acredito, né, alguma coisa assim. Então a gente percebe que algo muito ruim relacionado a Nora aconteceu, mas o capítulo acaba. Os capítulos inclusive são bem curtinhos desse livro, é super rápido para ler, porque os capítulos são curtos, além da leitura ser fluida, tá? Aí em seguida já corta pro futuro, né? Pro futuro não, pro presente, né? 19 anos depois daquela primeira cena narrada no primeiro capítulo. A Nora está já nesse momento trabalhando nessa loja, que vive já sozinha, mora sozinha com esse gato, o Voltaire, o Volts, e ela tá com 35 anos. Ah, tem um outro detalhe. Quando ela estava conversando com a bibliotecária, lá no passado, 19 anos atrás, enquanto jogava xadrez, ela percebe um determinado momento, que é o que faz, inclusive, ela lembrar do irmão, um garoto que passa e ela vê pela janela, naquele dia que era um dia chuvoso, e o garoto passa correndo. Ela lembra do garoto, ela reconhece ele como sendo um garoto de uma turma 2 anos abaixo da turma dela. Um garoto loiro, ela não fala o nome dele, mas ela só demonstra que reconheceu ele. E parece que ele tá fugindo de alguém ou perseguindo alguém, algo assim. Ela percebe pela forma como ele passa correndo do lado de fora da biblioteca naquele dia chuvoso. Guarda isso também porque mais pra frente vai ser lembrado. Nesse momento que a gente já retorna pro presente, né, pra situação do momento em que é narrado o capítulo, a campainha da casa da Nora toca e ela tá, por volta das 9 horas da noite, ela tá com uma roupa de ficar, as roupas bem folgadas de ficar em casa, que a gente até se sente meio mendigo assim, sabe, de tão velha, puída que a roupa é, mas que são gostosas pra usar em casa. E ela fica meio assim constrangida que a campainha tocou, né, puxa vida, ela tá vestida daquele jeito, mas ela vai atender, ela reconhece quem é um vizinho dela. E ela lembra, nesse momento, ela traz a memória desse vizinho, de uma situação que alguns anos atrás ele a convidou para tomar um café, ela acabou se esquivando, e ela também lembra de um dia que ela estava tocando teclado, assim, próximo à janela, e vê ele passando, correndo, né, que ele gosta de fazer corrida, caminhada, e ele dá um tchauzinho para ela, né, então ela lembra isso, e ele tá um pouco molhado, ela percebe que ele estava correndo, e tocou a campainha na casa dela, ela achou estranho, mas atendeu, aí ela começa a conversar com ele, ah, você tava correndo e tal, aquelas conversas meio assim sociais, né? Mas ele, na verdade, não tocou a campainha aleatoriamente, ele tem uma notícia muito triste para dar para ela. Ele encontrou o gatinho dela morto do lado de fora da casa dela, na rua. Isso não é spoiler, tá? Tá bem no comecinho do livro mesmo, e faz parte até da construção do que vai vir a acontecer com essa personagem, aonde ela vai chegar. Aí ela sai lá com ele para ver o gato morto na calçada, assim, na guia, perto da calçada, e ela até fala que o primeiro sentimento que ela vem, que deveria ser um sentimento de tristeza, de desespero, algo do tipo, na verdade ela tem inveja. Sim, porque ela tá pensando em cometer suicídio, ela tá pensando em tirar a própria vida. Também não é spoiler, fica tranquilo que está logo no comecinho do livro, que a primeira frase do livro inclusive é essa, 19 anos antes de eu decidir morrer, então não é spoiler também, fique tranquilo. Logo depois desse capítulo já é ela chegando no trabalho dela, nessa loja de instrumentos musicais, atrasada.
E a gente percebe pela forma como ela se descreve chegando no local de trabalho, a forma como ela se veste, como ela se arruma, que ela está visivelmente já depressiva há algum tempo. Ela mesma fala que está usando a mesma roupa para ir trabalhar uma semana, a mesma roupa, que o cabelo lá fez prendeu um coque de qualquer jeito lá, tá todo esvoaçado. A gente percebe o desânimo dela, ela até comenta com o chefe dela, ela vai contar, né, por que ela se atrasou, que o gatinho dela morreu e ela acabou tendo que enterrar ele, lidar com aquela situação, e isso fez com que ela esquecesse de ligar o despertador para meio-dia. Ela trabalha no turno da tarde, que ela consegue se atrasar ainda para o trabalho. Então a gente percebe por toda essa narrativa que ela tá depressiva, ela tá bem feliz com a vida dela. O fato do autor ter depressão, ele consegue trazer isso pro personagem que tem, né, que tem essa característica de estar desleixado, depressivo mesmo, para quem conhece a pessoa com depressão sabe que essas são as características de uma pessoa depressiva. E ele consegue trazer bem essas características pro personagem por ter a depressão e conhecer, né? O resto que vem no livro, a gente percebe por que ela tá depressiva, toda a forma como ela lida com a vida dela, como ela encara tudo que aconteceu na vida dela, realmente é para ficar depressivo mesmo. A forma como ela lida com esses acontecimentos da vida fazem com que ela seja uma personagem depressiva, não é os fatos em si, ok? Vamos deixar isso bem claro. Aí naquele diálogo ali dela com o chefe dela, ele tenta elucidar ela do que está acontecendo na vida dela e fala, minha querida, sinto muito, mas eu vou ter que te demitir, você está demitida. Ela fala, não, mas me desculpa, você sabe que eu nunca chego atrasada, exceto aquela vez que minha mãe não sei o quê. Mas aí a gente percebe que, na verdade, não é só o fato da nora estar relapsa com as suas responsabilidades profissionais. Isso é mais uma coisa. Mas a loja em si está passando por dificuldades econômicas e ele vai ser obrigado a demiti-la, a despedi-la. Ele até comenta que sente muito porque ele sabe dos lances. Ele usa até essa palavra, dos lances mentais, dos problemas mentais dela, mas ele vai precisar realmente demiti-la por conta das finanças da loja. Quer dizer, ele está acostumado com tudo aquilo, né, a falta de responsabilidade que a personagem se encontra em relação à vida profissional, mas aquilo não é o pior para ele, o maior problema. O incômodo dele realmente está pelo fato da loja não estar indo muito bem das finanças. Nesse momento a gente acaba descobrindo o que aconteceu aquele dia na biblioteca, que a bibliotecária atendeu aquela ligação enquanto elas estavam jogando xadrez. Era para informar que o pai dela havia falecido e acabou ficando só ela e a mãe morando juntas, que ela chegou a cursar a universidade, ela fez filosofia, foi para passar um ano em Londres, mas ela acabou precisando voltar porque a mãe ficou doente, só tinha ela, já que o irmão saiu de casa quando ela ainda estava terminando a escola e o pai tendo falecido na mesma época, ela precisou voltar para cuidar da mãe. E todo o custo financeiro com medicamentos, com tratamento e os cuidados, o tempo que ela tinha que passar com a mãe, fizeram com que ela meio que abandonasse a carreira dela, a vida pessoal dela, deixasse meio de lado, né? E ela tinha também um noivo nessa época, o Dan. Ele acaba aparecendo muito pouco na história, esse personagem, mas ele é muito citado. A gente descobre também que ela abandonou o casamento, o noivo, 2 dias antes do casamento, da cerimônia de casamento. Aí ela traz mais um fato também lastimável da vida dela, que ela não fala com o irmão dela há muito tempo, porque quando ele saiu de casa, ele ficou muito decepcionado com ela, porque ela abandonou a banda. Ela, o irmão e mais algumas pessoas, né, tinha um melhor amigo do irmão, tinha uma banda. E ela decide abandonar essa banda por causa do noivo, por causa da faculdade, enfim. A carreira musical é muito incerta, né? E o irmão não perdoa ela, ele vai embora e para de falar com ela. Então é mais um motivo para deixar ela para baixo. Ó, ela perdeu o gato, perdeu o emprego, é órfã, abandonou o noivo, tá solteira, agora é desempregada. A coisa não tá boa para ela mesmo. Ela não foi adiante com a carreira dela de filosofia. Aqueles sonhos da época de escola que ela comenta com a bibliotecária de ser
glaciologista, de ser astronauta, também nenhum desses planos deram certo. Ela comenta também que uma das coisas que ela queria ter feito é ter ido com a amiga Izzy para a Austrália para cuidar de baleias, que as duas eram apaixonadas, e a amiga foi e ela não quis ir, né? Ela acabou ficando. Então, ou seja, toda a vida que ela planejou, que ela sonhou em ter, ela acabou não conquistando nada, não sendo nenhuma das coisas que ela imaginou ser quando era jovem. E isso faz com que a personagem tenha um peso psicológico, uma culpa muito grande. Ela também não seguiu a carreira de nadadora, né? Esqueci de falar disso. Então ela vê que tudo aquilo que era provável que acontecesse com ela, que ela gostaria que acontecesse, que ela queria ter alcançado, na verdade nada deu certo, nada foi pra frente, ela desistiu. E para piorar a situação, quando ela tá voltando para casa, ela se atrasou, porque ela tinha um aluno que ela dava aula de piano, um garotinho que ela dava aulas particulares na casa dela. E ela se atrasou tanto que ela perdeu o aluno também. A mãe do aluno desiste, e a gente percebe que não é a primeira vez que ela acaba dando mancada aí com o compromisso de dar aula para esse garoto. A mãe do garoto já fala para ela: não, chega, ele foi para casa do pai dele, já era, não vai ter, ele não quer mais saber de aulas de piano, e sinto muito, mas a gente não vai mais precisar dos seus serviços. Então, até isso acontece nesse mesmo dia. Tudo porque ela tá completamente incapacitada de manter a organização na sua vida, né? E isso, para quem tem depressão, a gente sabe como é. Não é proposital, não é intencional, não é falta de responsabilidade. É realmente uma incapacidade que a pessoa tem de manter os seus compromissos decorrentes da doença. Mas é claro que ela nem cita aqui a depressão, né? Porque como ela é sozinha, ela não consegue enxergar que ela tá vivendo isso. Mas a gente que é leitora, a gente percebe que ela tá totalmente depressiva. E quando ela chega em casa é quando ela resolve se matar. Manda pra dentro um monte de remédio com vinho, ou seja, bebida e medicamentos psiquiátricos. É uma combinação fatal. E ela sabe disso e ela faz de propósito, né? Depois de tudo que aconteceu, ela vê que a vida dela não tem mais jeito. A única saída é a morte. E é nesse momento que acontece. Quando ela perde a consciência, ela fecha os olhos, e quando ela abre os olhos, ela já está num ambiente totalmente repleto de névoa, e aos poucos essa névoa começa a se dissipar e ela enxerga um prédio, e enfim, é a tal biblioteca da meia-noite. E ela entra, quando nesse prédio ela se depara com aquela imensa biblioteca, né? Aquela infinidade de prateleiras e livros a perder de vista, e corredores labirínticos, e ela vai andando pelo meio dessa biblioteca e observando curiosamente que, primeiro, a biblioteca parece não ter fim, são corredores que vão indo de um lado para o outro, e é um verdadeiro labirinto. Todos os livros são verdes, aí a gente entende porque na capa todos os livros também são verdes. O que muda entre um livro e outro é o tamanho, a espessura, o tom do verde, porque todos parecem iguais. E ela começa a andar por aquela biblioteca, ela percebe que ela já se perdeu, não consegue nem achar a saída. Aí ela resolve pegar um livro, né? Falar, já que eu tô aqui, deixa eu olhar esses livros. Ela se dá conta. O mais estranho é que nenhum livro tem título nem nome de autor. Nada na capa, assim, não tem desenho, não tem ilustração, não tem nada escrito, são só livros verdes, mais nada. E ela resolve pegar um daqueles livros para ver, né, o que vai acontecer. Quando ela vai pegar o livro, ela ouve uma voz falando para ela ter cuidado. Aí quando ela olha para trás, ela vê quem? A senhora Elme, a bibliotecária da escola, que lhe deu a notícia que o pai havia falecido naquele fatídico dia. E a bibliotecária da escola é a bibliotecária dessa biblioteca esquisita de livros verdes, que é a biblioteca da meia-noite. Por que da meia-noite? Assim que ela entra também, ela vê um relógio que está marcando 00, 00, 00, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. E o relógio parece parado. Ela também não entende por quê, mas como tudo aquilo já está estranho mesmo, esse fato é mais um entre as coisas bizarras que está acontecendo na vida dela. E é engraçado que assim que essa bibliotecária aparece, ela percebe, né? Ela fala para a bibliotecária: já sei, eu morri.
né? Isso aqui é o pós-morte. E a bibliotecária fala para ela, mais ou menos. Na verdade, você está entre dois mundos, você está entre a vida e a morte. Essa biblioteca é para onde você vem para escolher uma vida. Esses livros que você está vendo, cada um deles representa uma vida que você poderia ter tido, né? Uma escolha que você tivesse tomado te levaria a ter uma vida diferente da que você teve. Então, todos esses livros são as possibilidades de vidas que você poderia ter vivido e que ela precisa agora escolher que vida ela quer viver, né, no pós-morte. Vou tentar explicar melhor, é assim. Imagine que ela tá nesse morre não morre, ela ainda tá viva, né? A bibliotecária explica para ela que enquanto aquela biblioteca estiver de pé, aquele relógio estiver marcando meia-noite, né, ela ainda tem chance de viver ou de passar para o outro lado de vez. E que todos aqueles livros são as possibilidades e que ela vai ter a chance agora de escolher uma daquelas vidas para ela viver no pós-mortem. Não sei se deu para entender. Quer dizer, se ela escolher uma daquelas vidas, o corpo físico dela, né, a vida que ela tinha, acaba, ela morre, mas é como se o espírito dela, a alma dela, enfim, fosse viver aquela vida que ela escolheu, mas na verdade ela tá morta. Isso tudo acontece porque ela se arrepende, né, da vida dela, né? Naquele momento que ela decide tirar a própria vida, que ela toma os remédios com bebida alcoólica, estava pensando que todas as escolhas que ela teve na vida foram erradas, que tudo que ela fez foi errado, que nada do que aconteceu na vida dela era o que de fato ela queria. Então por isso ela vai parar nessa biblioteca com possibilidades de viver outras vidas no pós-mortem, né? Aí a bibliotecária fala para ela que se ela não escolher nenhuma vida, nenhuma daquelas vidas, das duas uma, ou ela vai sobreviver, né? Vai voltar para a vida dela para a vida que ela tinha antes, a qual ela preferiu abrir mão ao tentar suicídio, ou ela vai ficar vagando no mundo. Então por isso que ela precisa escolher uma daquelas vidas. Então começa. Antes dela escolher uma vida, a bibliotecária mostra para ela um livro diferente. É um livro grande, pesadíssimo e todo cinza. É o único livro diferente da biblioteca. Enquanto todos os outros têm tons diferentes de verde, esse livro é cinza. E é o livro dos arrependimentos. E ela começa a folhear aquele livro e conforme ela vai folheando, ela vai vendo que tem capítulos para cada tipo de arrependimento que ela teve, de tantos arrependimentos que são. Por exemplo, ela se arrependeu de não ter se casado com o noivo. Então, arrependimento de não ter se casado com ele, de não ter ido morar onde ele queria, de não ter tido filho com ele, de não ter construído uma família, enfim, de não ter ficado na cidade natal que ela havia crescido. Enfim, são todos os arrependimentos que ela tem relacionados àquele noivo. Aí tem os arrependimentos em decorrência da carreira, de não ser glaciologista, de não ser filósofa, de não ser astronauta, de não ser nadadora, enfim, todos os arrependimentos estão ali naquele livro. E conforme ela vai passando aquelas folhas, ela vai sentindo um mal-estar tão grande, como se aqueles arrependimentos estivessem pesando sobre ela. E ela realmente acaba entrando na energia pesada daqueles arrependimentos. Mas aquele livro é importante para ela ir resgatando na memória dela tudo aquilo que ela lembra, né, que ela desejou um dia ter vivido e não viveu. Tem uma hora que a bibliotecária fala para ela, chega de olhar esse livro, você já tá super mal, vamos escolher uma vida agora. Você já se deu conta de quanta coisa você se arrepende? Então escolhe uma vida para você começar a explorar até você encontrar uma vida que você queira viver e possa abandonar a sua vida atual. Aí é engraçado, porque conforme que ela começa a viver essas vidas, que são muitas, e a gente vai acompanhando algumas, né, dessas vidas no começo, cita uma situação que todos nós já vivemos. Sabe quando a gente está fazendo alguma coisa, de repente a gente para e fala, o que eu ia fazer mesmo? Eu vim aqui para quê mesmo? Ou então, o que eu tava dizendo? Sabe esses esquecimentos que a gente tem, assim, do nada? Você tá concentrado falando, sei o que, de repente dá um branco, assim, e você não lembra mais o que você estava fazendo, o que você ia dizer, o que você ia fazer. Isso é quando algum dos seus eus, você em alguma dessas vidas, entrou no seu corpo e foi viver sua vida e foi embora. Imagina assim,
eu tô aqui conversando com vocês, gravando esse vídeo. Aí, em alguma dessas possibilidades de vida, um eu meu que estava prestes a morrer, vem e experimenta essa vida que eu tô tendo aqui agora, conversando com vocês enquanto eu gravo esse vídeo. E quando esse eu meu, né, esse outro eu, se dá conta que não, ele não quer viver essa vida, né, e vai e sai do meu corpo, é como se eu tivesse um branco, assim, gente, o que eu tava falando mesmo com vocês? Eu tava gravando vídeo? Ah, tava gravando vídeo, sabe? Meio como se fosse uma coisa assim. E todo mundo já viveu uma situação dessa pelo menos uma vez, né? Não é possível, né? Que você seja tão controlado, tão ciente de si que você nunca tenha vivido uma situação dessa. Acho que todo mundo viveu mais de uma vez. Bom, pelo menos eu vivi 1 zilhão de vezes e vivo até hoje. Eu acho que tem vários eus meu morrendo aí em mundos paralelos. Assim, não param de morrer em mundos paralelos. Isso eu achei bem engraçado, né? É uma sacada interessante, né? Como as tal famosas, os famosos déjà vus, né? Você já deve ter ouvido alguma teoria sobre o déjà vu. Os yogas, se eu não me engano, eles acreditam que o déjà vu é justamente quando uma vida paralela sua encontra outra. É um caminho que se cruza, quando vocês cruzam, né? Em uma outra vida, você vai fazer uma coisa que você está fazendo agora e no mesmo momento e vocês se cruzam, é aquela sensação do déjà vu. É o cruzamento dessas duas vidas. Aí tem gente que diz que a sensação de déjà vu é de que você está fazendo tudo certo, ou seja, de que você está cumprindo o seu destino, enfim. É interessante ver essa teoria que ela traz para o esquecimento repentino que a gente tem de coisas que estávamos fazendo tão ali empenhados, de repente, nossa, deu branco. Vou falar agora um pouquinho sobre as citações desse livro, porque é um livro cujo o personagem principal adora livros. Então, conforme ela vai lembrando das coisas, ela vai vivendo as situações, as páginas vão passando, ela vai trazendo citações de personagens da literatura, de filósofos, principalmente, já que ela é uma formanda, né, em filosofia, e a gente vai acompanhando essas citações. Pra gente que gosta de livros, que falam de livros, isso é incrível, né? Inclusive aqui no comecinho, antes de começar o livro em si, ela traz uma citação de Sylvia Plath, assim: não posso ser todas as pessoas que quero e viver todas as vidas que quero. Não posso desenvolver em mim todas as aptidões que quero. E por que eu quero? Quero viver e sentir as nuances, os tons e as variações das experiências físicas e mentais possíveis de minha existência. E em seguida tem uma já do autor para o livro. Entre a vida e a morte há uma biblioteca, disse ela, e dentro dessa biblioteca as prateleiras não têm fim. Cada livro oferece uma oportunidade de experimentar outra vida que você poderia ter vivido, de ver como as coisas seriam se tivesse feito outras escolhas. Você teria feito algo diferente se houvesse a chance de desfazer tudo que você se arrepende? E assim começamos o livro. A narrativa do livro, ela é divertida, ela é fácil, ela é fluida. O livro, como eu falei, tem capítulos bem curtinhos, de 1 a 2 páginas, ó, por exemplo, esse aqui. E termina aqui. E logo depois já é outro capítulo. Então, a maioria dos capítulos são assim, bem curtinhos. Então a gente lê super rápido. É um livro gostoso de ler, é um livro fluido, é um livro leve, é um livro que é para você relaxar, curtir. Tem também a sua dose de reflexão, mas não é pesado. Apesar da gente ter uma personagem aí depressiva, que tá vivendo um momento assim, né, ela tentou suicídio, o que será que vai acontecer? Ela vai morrer de fato? É toda uma história gostosa de acompanhar. Porque quem de nós já não se perguntou alguma vez na vida, puxa, e se eu tivesse feito aquilo? Se eu tivesse escolhido tal caminho? Se eu tivesse ficado com tal pessoa? Né? Todos nós já. Se tivesse aceitado aquele emprego, se eu tivesse cursado tal outro curso na faculdade? Todo mundo já fez essa pergunta, pelo menos uma vez, né? Eu já fiz 1 milhão de vezes. E até hoje eu me pego fazendo às vezes. Mas a gente acaba, às vezes, chegando à conclusão de que não, acho que eu tô onde eu devia estar mesmo, sabe? Será que é isso que a personagem vai chegar à conclusão no final? Bom, aí você vai ter que ler para descobrir, porque eu não vou contar, porque isso é um spoiler, né? Eu vou dizer que não é lá muito mirabolante o final do livro, não. Ele é bem previsível.
até. Mas não, isso não estraga o prazer de ler. Ele não atrapalha a leitura, não atrapalha a gente de curtir o momento do livro. E por isso eu adorei. É um livro que eu dei 4,5 estrelas aí. Se eu pudesse classificar o livro, dar uma pontuação para o livro, eu acho que eu daria 4,5 estrelas. Cumpriu o prometido. É um livro que deixou pontas soltas? Sim, deixou pontas soltas. O realismo mágico aqui, né, a ideia de realismo mágico do livro, não é perfeita, mas é bem plausível, assim, dentro da imaginação, dentro do realismo fantástico. As ideias, as sacadas do autor são legais. A personagem tem momentos, assim, de humor negro, né, porque ela tá lidando com as situações ruins da vida dela, mas ela encara muitas de uma forma pessimista, mas ao mesmo tempo humorada. Então, é um livro gostoso de ler, é um livro que eu recomendo. Não espere que ele seja assim o seu favorito da vida, mas é um livro com certeza um dos livros mais gostosos que você vai ler durante o seu ano. E é isso, adorei a leitura, gostei bastante, vou querer ler outras coisas de ficção do autor. O que ele escreve de não ficção, eu adoro. Bom, e eu gosto de ver isso na literatura, porque é uma forma da gente dizer que, ok, é possível viver com a depressão, né? É uma vida diferente, é uma vida mais cheia de cuidados, mais cheias de delicadezas, de sofrimento. Mas a gente vive também, né? Precisa viver. E quando a gente encontra personagens assim, que são do jeito que essa personagem é, e que a gente se identifica, então é melhor ainda, né? Mas eu não vou entrar nesses detalhes, porque aí já é minha vida pessoal, vocês estão aqui para saber de livros, não da minha vida. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, deixa o seu joinha antes de ir embora, isso me ajuda bastante, me incentiva a produzir mais vídeos desse tipo de conteúdo, de resenhas, de livros que eu leio. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.